Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês. Eu recebi essa reflexão mais cedo e eu achei ela muito boa, me fez refletir bastante e aí eu decidi compartilhar com vocês aqui essa reflexão. E ela diz assim: há um vazio silencioso que se instala no coração humano quando Deus é deixado de lado. Mesmo cercado de conquistas, pessoas, bens e experiências, o homem percebe que algo sempre falta. Sem Deus, tudo se torna pouco, porque nada criado é capaz de ocupar o lugar do Criador. A alma, feita para o eterno, não se satisfaz com o passageiro. Quando Deus não é o centro, nasce uma busca insaciável. Busca-se sentido no sucesso, alívio nos prazeres, identidade na aprovação, identidade na aprovação alheia, corre-se atrás de aplausos, acumula-se dinheiro, mudam-se de relacionamentos, cidades e sonhos. Ainda assim, o coração permanece inquieto. O vazio não desaparece, apenas muda de forma. Aquilo que antes parecia suficiente, logo perde o brilho e a alma pede mais, sempre mais. Essa inquietação não é um defeito, mas um sinal. É o eco da eternidade que Deus colocou dentro de nós, chamando-nos de volta para Ele. O problema não está em desejar coisas boas, mas em esperar que elas façam o que só Deus pode fazer. Quando tentamos preencher com o mundo um espaço que pertence ao Senhor, experimentamos frustração e cansaço espiritual. Somente Deus preenche plenamente, em Sua presença, o vazio dá lugar à paz. A ansiedade é substituída por descanso. A busca incessante encontra propósito. Deus não apenas supre necessidades, Ele restaura a alma. Em Cristo, descobrimos que não precisamos ter tudo para estarmos completos, pois nele já temos o essencial. Sem Deus, até o muito se torna insuficiente. Com Deus, até o pouco se transforma em abundância. Voltar-se para o Senhor é reconhecer que o coração só encontra lar quando repousa naquele que o criou. É ali, e somente ali, que a busca termina e a verdadeira plenitude começa. Essa reflexão, ela é uma reflexão bem profunda quando a gente para pensar. E quanta verdade existe nela. Porque eu não sei se vocês já ouviram muitas pessoas dizer que dentro de nós existe um vazio do tamanho de Jesus. E esse vazio, ele só vai ser preenchido quando a gente vai até Ele. Quando a gente se dispõe a ter uma vida com Jesus. E isso é tão verdade, gente. Quantas vezes você, no final de um dia, onde você tinha tudo para se sentir pleno, você tem um trabalho, você tem um alimento, você tem casa, você tem família, você tem tudo do bom e do melhor. Mas sabe quando sempre falta algo? Sabe quando você sempre sente um vazio aqui dentro? Quando você sente que falta alguma coisa? Você não sabe o que é, mas ele tá sempre ali. Sabe quando a gente sente saudade de algumas coisas que nunca viveu? Eu já passei muito por isso. Quantas vezes eu já falei pra Deus, nossa,
Eu tô com saudade de viver uma coisa que eu nunca vivi. E eu me imaginava vivendo coisas que eu nunca tinha vivido. E não de materiais, sabe, gente? Nunca foi relacionado a material. Isso que eu tô falando com vocês. Mas, sabe, de viver coisas simples que nunca foi vivido antes. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Muitas vezes chegava à noite e eu tava ali. Nada tinha me faltado, entre aspas, durante aquele dia. Mas eu deitava a cabeça no travesseiro e quando eu fechava os olhos, eu me via em um jardim. Eu tenho muito essa visão, muito, até hoje. Um jardim muito bonito, sabe? E no meio desse jardim tinha uma árvore grande, uma árvore bonita, assim, bem verde, e um balanço. E, gente, eu sempre me via correndo nesse jardim em direção a essa árvore e sendo balançada, sabe? E quando eu tinha essa visão, eu senti uma saudade daquilo ali. E eu nunca vivi de fato isso, sabe? Isso é uma visão que eu tenho, mas que nunca aconteceu no natural. E eu senti uma saudade de viver aquilo ali. E eu fui entender que a gente sente saudade da eternidade, sabe? A gente sente saudade às vezes a gente sente saudade de casa. E você para e pensa, cara, eu tô em casa. Mas é que nós não somos daqui. Essa não é a nossa casa. A gente tá aqui na terra de passagem. A nossa casa é na cidade celestial. E a gente sente muita falta de Deus, muita falta. Eu acredito que isso não acontece só comigo, porque eu já vi outras pessoas comentando também. E depois você deixa nos comentários se isso também acontece com você, sabe, gente? Quantas vezes, mesmo que eu tenha orado pela manhã, como de costume, de levantar e fazer a minha oração rápida ali, né, de falar com Deus, mas durante o dia, devido a tanta demanda, tantas coisas para fazer, eu não li a Bíblia, eu não tirar um tempo para estar a sós com Deus, que seja 5 minutos, ou falar com Ele enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço almoço, e chega assim no final do dia e eu falo, oh Deus, eu tô com tanta saudade do Senhor hoje. Eu fiquei tão longe, né, Pai? Eu me distraí tanto hoje, Senhor, é tanta coisa para fazer. E sabe, gente, à medida com que nós vamos nos distanciando de Deus, porque não é Ele que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Ele tá ali em todo o tempo conosco, em todo o tempo disponível, sabe? Em todo o tempo, com os ouvidos atentos, com os olhos atentos em nós. E a gente, devido ao cansaço, à correria, à frustração, muitas vezes também a frustração de esperar pelo cumprimento de promessas, esperar por coisas que ainda não vivemos, mas que nós já recebemos uma palavra. Muitas vezes a gente se sente frustrado, se sente cansado, um pouco revoltado às vezes, e a gente acaba se afastando de Deus, sabe? Isso acredito que não seja só comigo que acontece. Muitas vezes, gente, eu já cheguei
no final do dia eu falei pra Deus, eu falei, Pai, eu não vou mentir pro Senhor, eu vou ser muito sincera com o Senhor, porque se tem uma coisa que eu sempre falo pra Deus, gente, Pai, não vou mentir pro Senhor. Eu posso tentar enganar os outros, eu posso fingir pros outros que eu tô bem, mas o Senhor sabe que aqui dentro, aqui não tá bem, não tá legal. Pai, eu achei que hoje fosse o dia, que hoje eu fosse viver algo diferente. Eu esperava que hoje eu tivesse visto algo acontecer ou que tal promessa se cumprisse, que tal porta se abrisse. E muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E a gente acaba se frustrando e se afastando de Deus. Mas essa não é a melhor atitude para se ter. Essa não é a resposta que a gente deve oferecer para Deus, sabe? O confiar em Deus, ele não é testado quando tudo tá indo bem, quando a gente tem tudo. O confiar em Deus, ele é vivido quando a gente tá no tempo de espera, sabe? É ali que a gente descobre mesmo se confia em Deus ou não. É ali que a gente descobre no que o nosso coração tá. Se é em Deus ou se é nas promessas, sabe? E muitas das vezes a gente se decepciona porque a gente tem pressa de ver as coisas acontecerem. E o tempo da espera, ele é um tempo desafiador. Ele é um tempo doloroso. Quem tá passando, quem já passou, sabe do que eu estou falando. Você deitar e levantar todos os dias, esperando que aquela promessa se cumpra, independente do que seja, é desafiador. É muito desafiador, gente. Mas a gente vê todos os dias, no tempo de espera, no tempo de deserto, a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus nos colocando de pé, dia após dia. E o viver com Deus, ele é assim, eu digo extraordinário. Realmente extraordinário, porque ele não é fácil, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo, ele é tão... Você se sente tão amado, sabe? Você consegue ver em cada detalhe a mão de Deus, a presença, porque não falta a presença. Pelo contrário, gente, a presença transborda. A presença transborda porque quando a gente não tem nada para se apegar, a gente sabe que tem Deus, que Ele cuida, que Ele sustenta, que Ele provê. Quando Ele tira tudo, quando Ele nos afasta, nos isola de tudo, a gente sabe que tem Ele e que realmente Ele é suficiente. Vocês me perdoem chorar nesse vídeo, mas é que é impossível eu não me emocionar falando isso tudo aqui pra vocês diante do que eu tenho vivido, sabe? Eu ainda vou trazer o meu testemunho aqui quando Deus permitir. Ele ainda tá sendo gerado uma parte, mas eu creio que Deus, ele tá cuidando de tudo, que ele tem o controle de tudo. E sabe, gente, uma coisa que eu falo pra Deus todos os dias: enquanto eu tiver boca pra falar, enquanto eu tiver voz,
eu vou falar dele. Eu vou falar do amor dele. Eu vou falar do quanto ele é bom. Eu vou falar que ele sustenta. Eu vou falar que ele cuida, que ele livra, que ele provê. Porque ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo o que eu tenho. Porque a gente precisa entender que a nossa confiança, ela não tem que estar no ser humano. A nossa confiança, ela não tem que estar no marido, no casamento, nos filhos, na família, no emprego. A nossa confiança não tem que estar no salário que você recebe todo mês. A nossa confiança, ela tem que estar exclusiva em Deus. Porque quando todo o resto falta, Ele não falta. Quando todo o resto te deixa de lado, Deus não deixa. Isso eu posso afirmar para vocês com toda a minha experiência de vida. Ele não deixa, ele não abandona, sabe? Muitas vezes durante a caminhada, em muitos dias, a gente vai sim se sentir sozinho. A gente vai, muitas vezes você vai pensar ali durante o dia, durante uma situação difícil, que você tá abandonado, mas quando você para e pensa ali, quando você deita a sua cabeça no travesseiro e você olha para como foi o seu dia, você para e fala: Deus, obrigado. Porque aqui agora eu tô vendo a tua mão. Eu tô vendo o quanto o Senhor me sustentou nesse dia hoje, Deus. E a gente precisa olhar mais para isso, sabe? Parar para pensar mais e enxergar Deus em cada detalhe dos nossos dias. Em cada detalhe, gente, porque Ele cuida de tudo, sabe? Às vezes você pode olhar e falar assim, mas meu dia foi terrível. Mas tem um livramento aí dentro. Tem todos os nossos dias a gente passa por livramentos que a gente não percebe, que a gente nem imagina que aconteceu. Mas mesmo em meio às situações difíceis, às situações dolorosas, aos nãos, aos lutos, às perdas, Deus tá cuidando. Deus tá cuidando. Nada foge do controle dele. Nada. E, gente, se você precisa de qualquer coisa, seja o que for, aquilo que para você é impossível, que você olha e fala assim, não, humanamente falando, isso aqui não dá, não acontece, não tem cura, não tem o que fazer. Apresenta para Deus, porque Ele cura, Ele provê, Ele abre portas aonde não existe portas, sabe? Gente, quando eu li essa reflexão de hoje, eu me lembrei, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus em 2022, e Ele falou para mim assim, quem é mais importante, a criatura ou o Criador? E eu confesso para vocês que na hora eu não entendi, sabe, o que Deus estava querendo falar comigo naquela hora. E eu nunca me esqueci dessa frase. Quem é mais importante? A criatura ou o Criador? Sabe? A gente tem que caminhar com Deus não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele tem para nos oferecer, mas por quem Ele é, sabe, gente? Porque quando tudo falta, quando tudo vai embora, Ele fica, Ele permanece. E muitas vezes o Senhor vai nos levar para este lugar de falta, para que o nosso coração seja colocado nele, para que o nosso coração esteja nele e não nas outras coisas.
não em empregos, não em bens materiais, não em pessoas, não em objetos. Que nesse dia hoje você possa refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui. Que seja um vídeo que traga edificação sobre você, sobre a sua vida. E se você gostou, compartilhe com mais alguém. Que o Senhor abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, amém?